Aparecer? Começou. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre, eu e a Camila vamos falar sobre a importância da informação sobre o cuidado global para o desenvolvimento do bebê. Então, a gente já fez essa apresentação, né? A gente já acabou se apresentando um pouquinho antes. E daí a gente vai apresentar como surgiu, então, esse projeto. Eu conheci a Camila no curso avançado de RTA, no ano passado, fez um ano agora há pouco, né? E a gente teve uma identificação bem grande, assim, em relação à forma de trabalho, em relação à forma de enxergar esse trabalho, né, com as crianças, com as famílias. E a gente manteve um vínculo bem grande, assim. E a gente se deu conta, quando começou a pandemia, de que as lacunas em relação às informações das famílias aumentaram muito, né? Então, a gente está aí há 17 semanas fazendo live. A gente fez um recorte no tempo e selecionou 10 temáticas para a gente trazer hoje e falar sobre essa importância, sobre essa informação, que são essas que estão listadas. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre essa temática mais à frente. E o nosso propósito foi esse, então, né? De tentar levar conhecimento para as mães de uma maneira mais acessível, assim, né? Os atendimentos estavam parados em sua grande maioria, principalmente para as mães que dependem dos atendimentos públicos, assim, né? Vinculados a instituições, ambulatórios. E surgiu a ideia, então, de fazer uma live falando sobre os cuidados, né, Camila? A gente começou com essa ansiedade de perceber, né, ao nosso redor primeiro, né? A Júlia na sua vivência, eu no meu cenário dentro da UTI, convivendo com a ansiedade das mães, das famílias, do isolamento, de entender como é essa alta, o bebê vai para casa, a rede de apoio toda parada, né? E essa angústia, então, foi pontos que nos motivaram a iniciar. E a primeira live seria, então, a gente fala, vamos fazer uma live e falar de uma forma geral, né? O que acontece na UTI, como é essa transição, cuidados globais, básicos para um bebê, numa tentativa de criar um vínculo e acalmar um pouco essa necessidade. E aí foi bastante interessante porque nós percebemos, na verdade, nós concretizamos, né? Eu acho que uma questão que nós já sabíamos que existia, a lacuna do quanto a informação de qualidade, informação correta, que realmente de uma linguagem simples, que chega nas famílias, né? Então, surgiram várias questões, mães perguntando, incentivos, continuem, incentivos de colegas nossos, né? Incentivos à família RTA, que tanto nos apoia aí, que foi no Brasil todo. E aí a gente começou, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. E nesse sentido, cada semana surge um tema novo. E os temas, o que é mais gostoso, eles vêm da necessidade das famílias, da troca que a gente tem semanalmente em cada live, né? Às vezes até durante alguma live já surge o tema para a próxima. Sim. E assim a gente surgiu então diante desse cenário de pandemia, de hospitais com sistemas de visitas alterado, ambulatórios fechados, rede de apoio com menor informação, acesso a menor informação, né? Então foi assim que a gente começou e é a nossa grande motivação até hoje, fazer algo diferenciado durante a pandemia, tirar o lado positivo da coisa, né? Sim. E outra coisa que eu acho que é bem interessante a gente pontuar é que a nossa proposta era mesmo que fosse uma linguagem bem simples, assim, né? Bem acessível. E que a gente, num primeiro momento, achou que a gente não ia ter um eco tão grande, assim, né? Até pelos próprios profissionais, assim, né? E a gente foi vendo também que, apesar do nosso público muito mais direcionado para as famílias, para as mães, a gente foi percebendo que muitos profissionais também se sentiam beneficiados, né? Então, de certa forma, de estarem ouvindo falar sobre isso, de conseguirem até
interagir, né, durante a live, de comentar e de fazer alguns questionamentos, assim. Então, isso também motivou a gente vir hoje para cá, né, e trazer essa informação e, quem sabe, incentivar mais pessoas nesse propósito, assim, né? E eu acho que essa demanda que a gente sentiu também, né, Camila, vinha de uma questão assim, que quando começou a pandemia, teve um boom de lives, assim, né, estourou, só que a gente não tinha nada sobre essa temática, né, eu acho que isso também foi uma coisa que mexeu bastante, assim, no sentido, se falava sobre pediatria, se falava sobre neuropediatria, mas o foco acabava sendo muito mais para os profissionais, né, então era uma abordagem bem mais voltada para profissionais, uma linguagem um pouco mais técnica mesmo, do que exatamente para as famílias, né? Então, eu acho que isso também aumentou a nossa motivação, né, Camila? Porque era exatamente a nossa vivência, né? Eu dentro do hospital, essas mães querendo e no desespero da rede de apoio mesmo não está funcionando de maneira que é corriqueiro. E eu acho que ao longo das lives nós percebemos que até aquilo que nós entendemos como rede de apoio em funcionamento, existe falhas, né? Muitas vezes nós começamos a perceber que as informações são dadas dentro dos consultórios de físio, de médico, com uma linguagem formal, uma linguagem de difícil acesso, as consultas são rápidas, algumas questões são tratadas como naturalidade, né? Ou tudo jogado por o bebê prematuro. Né? E a gente começou a mostrar para essas mães, o nosso objetivo principal era mostrar a realidade, que não é por aí. Né? Esses bebês, eles são prematuros sim, mas eles precisam e têm condições de ter uma vida com muita qualidade, fora das questões de normalidade. Então, foram outros pontos que nós fomos percebendo ali nessa lacuna de avaliar todo esse cenário de N lives, de vários temas, né? Muito voltado para os profissionais, pouca questão para as mães, e descobrindo então que essas mães tinham outras necessidades, né? Ser acolhidas sim naquele momento inicial de pandemia, de uma coisa, vamos acalmar, vamos dar um apoio, e que a questão ela vai muito além, ela não está parada simplesmente em meses aqui de pandemia, ela já vem com histórico que hoje fica o alerta para que a gente tem que mudar o olhar, né? Para acolher de forma diferente o que está sendo feito já. Sim. E quando a gente começou, né? Então, agora a gente vai começar a discorrer um pouco mais sobre esses assuntos, né? Propriamente, esses temas. Que nem a Camila falou, quando a gente se deu conta de que essa demanda já era uma demanda represada, né? Então já era uma necessidade antiga, assim. A gente também se deu conta de que muitas vezes as mães se sentiam muito julgadas, né? Então, como a gente foi com essa proposta de ter um espaço para que elas pudessem comentar, opinar, votar, a gente foi se dando conta de como que os profissionais acabam lidando com essas famílias, né? Porque as mães acabam tendo comportamentos frente ao que elas vivenciam, né? Então, quando a gente começou a falar sobre esses cuidados do bebê prematuro, uma preocupação bem grande que a gente teve foi em não ter julgamento na nossa fala, né? Então, sempre numa fala de acolhimento ou de pergunta mesmo, assim, porque a impressão que dava, assim, quando a gente começou as lives é que talvez elas estivessem, de certa forma, receosas, assim, no sentido assim, será que elas vão me dizer que eu estou fazendo tudo errado? Ou, né, que tem uma receita que eu estou fazendo errado e que eu não sei fazer? E daí a gente foi vendo que, conforme elas foram se sentindo envolvidas nessa temática e acolhidas, assim, e quando elas votavam, a gente, na semana seguinte, a gente trazia o tema que elas tinham votado, quando elas mandavam pergunta, a gente respondia ao vivo. Isso também foi dando, eu acho que, mais voz para elas, né? Então, a gente foi trazendo muito essa questão da fisioterapia respiratória gentil. Muitas mães que acompanham as lives nem são nem de Floripa e nem de São José do Rio Preto,
E daí a gente foi vendo também que a gente foi encaminhando para outros profissionais, indicando a questão do site, né, do RTA. E quando a gente foi falando sobre isso, também eu acho que a gente conseguiu ir difundindo mais a questão de que, poxa, tem como a gente ajudar mais esse bebê, né? Uma calma maior dessa mãe no sentido assim, poxa, o que eu tô vendo realmente é algo que precisa ser levado em consideração, realmente parece que ele está mais cansado para respirar mesmo, realmente parece que ele está mais irritado. Então, essa questão de dar voz, assim, foi uma coisa bem importante. Outra coisa que a gente pontuou bastante é essa questão de que o bebê ele sempre vai ser prematuro, né? Então, eu acho que em alguns momentos as mães tinham um pouco isso do tipo, meu bebê nasceu prematuro, mas pronto, já foi para casa, né? Então, tá resolvido. Então, a gente também foi trazendo esse entendimento do quão amplo é esse contexto, de tudo que ele passou ali dentro e nomeando o que esse bebê passou, porque muitas vezes pode até parecer que é óbvio que ele ficou um tempão internado, então talvez seja óbvio para a família de que foi custoso aquele monte de acesso, aquele período entubado, mas não fica óbvio, né? É um período de tanta angústia dessa família que muitas coisas precisam ser nomeadas, né? E conforme a gente ia falando, nomeando o que essa criança tinha vivenciado e o reflexo que isso podia trazer no desenvolvimento, era nítido ver como as mães iam se abrindo, assim, poxa, eu não tinha parado para pensar assim, eu não tinha visualizado dessa forma, né? E eu acho que assim elas também acolheram mais os próprios filhos, né, Camila? Não sei se tu teve essa visão também. Sim, foi bem isso, Julia. Acho que o propósito foi a gente acolher, né? E através do acolhimento, a gente escolheu a forma do conhecimento para acolher, né? De mostrar o que acontece, né? De uma maneira simples, de um vocabulário acessível, né? Mas, e aí a gente foi entendendo, e acho que bem isso que você foi pontuando, Júlia, que a informação é a melhor forma de acolher, nesse caso, e leva ao empoderamento. Então, a partir do momento que essas mães, a gente foi percebendo que elas foram se sentindo acolhidas, foram entendendo assim, poxa, elas estão aqui, realmente elas não estão brincando, elas estão falando algo sério, a gente está entendendo, elas estão nos dando voz, né, porque elas respondem o que a gente pergunta, as questões, elas programam uma nova live com as nossas dúvidas, então elas estão nos levando a sério. E eu acho que um ponto principal, assim, um ponto muito importante foi quando a gente começou a mostrar para elas que esses bebês são únicos, não existe uma receita de bolo. Então, né, não é porque é prematuro, é todo igual, ele respira assim mesmo, é magrinho, ele é agitado, corre para todo lado, ou é um bebê preguiçoso, né? Então a gente foi contando semana a semana que existe, que cada um é único, que cada um tem uma história. A história começa lá no planejamento da gestação, né? E algumas vezes essas gestações nem foram planejadas, ela começou esse bebê, a história desse bebê começa na concepção. E eu acho que esse entendimento trouxe muita tranquilidade para as mães no sentido do olhar, de mudar o olhar e falar a verdade. Meu filho está respirando cansado, mas para lá, não preciso me preocupar. Existe uma forma para eu cuidar. E existe uma forma de cuidar que eu preciso de um profissional, e aí a importância que a gente fez, né, a gente faz de triar para o profissional adequado as indicações, e também a noção que ela pode fazer algo em casa, que essas mães também a gente pode fazer uma brincadeira, como pegar o bebê, como dar um banho. Então, tudo isso foi motivando essas mães também a estarem ali conosco todas as semanas. Exatamente. E eu acho que quando a gente foi trazendo isso também, em relação a esse cuidado, acho que a gente também foi mostrando para outros profissionais também, né, que o trabalho com essas crianças e com essas mães não era um trabalho assim tão imediato, né? Então a gente falava muito sobre essa continuidade no trabalho, essa continuidade no vínculo, sobre a importância dessa mãe já ser orientada e já receber esse acolhimento
ainda no ambiente hospitalar, né, sempre que possível, e sempre nesse sentido, assim, de valorização do que essa mãe está vivendo, do que essa mãe está trazendo de fala, né, de angústias, talvez, porque eu acho que num certo momento, assim, a mãe acaba se fechando, né? Então, é tanto sofrimento, é tanta dificuldade, é tanta angústia, que a mãe se fecha um pouco, né? Talvez ela não se abra tão facilmente. E daí, conforme a gente foi se mostrando ali disponível, era interessante que mesmo fora da live, assim, né? Depois que a live já tinha terminado, tanto eu quanto a Camila, a gente continuava recebendo, assim, algumas mensagens, assim, poxa, agora eu entendi, ou, já vou providenciar essa mudança essa semana, agora entrou na minha cabeça isso, ou, não, agora já não vou mais usar o jumper, o andador. Então, assim, coisas que a gente trazia de uma maneira muito descontraída, muito leve, assim, então, sem um julgamento, sem um peso, assim, das palavras, né? Mas que daí a gente conseguia realmente atingir essa mãe, né? Então, ela se sentia mais segura, ela se sentia mais empoderada, como a Camila falou. E eu acho que outra coisa também que diminuiu, né, Camila, se tu quiser comentar um pouco, foi em relação a gente destacar o risco dessas buscas intermináveis em grupo de WhatsApp, na internet, né? A gente era já uma dor minha, na verdade, de olhar as redes sociais e tá lá, qualquer pessoa no sentido assim, sem um preparo, posta algo sobre desenvolvimento de bebê, né? Orientação de brinquedo, usa tal brinquedo, a criança tem que ficar em prona, tem que fazer não sei que jeito. E aí você sabe que a pessoa não tem um preparo, uma capacitação habitual. E sem contar dos aplicativos que existe, onde as mães colocam lá, meu filho tem tantos meses e tal, e as orientações do que essa criança tem que fazer naquele período. Né? E isso gera, da mesma maneira que ele é bom, tem muita coisa boa sim no mercado, muita informação construtiva, as informações, ela não coloca o detalhe, né? O detalhe do único do bebê, que o bebê prematuro, ele tem um tempo para se adaptar, para ter o estímulo adequado para o desenvolvimento, para chegar naquilo que o aplicativo está propondo que um bebê faça com 3 meses, por exemplo, e que também existe necessidades específicas de um bebê e maneiras dele fazer, né? A maneira de sentar, ela não vai ser igual para todos os bebês, né? Isso, e que também aquela brincadeira, aquele propósito proposto, ele ele depende do sistema da criança, ele depende do ambiente que a criança está, de como a família está, né? Se a família está passando por algum problema de estresse e preocupação, eles também não vão conseguir passar a calma e o estímulo adequado para a criança. Né? E também depende da questão sensorial da criança. Ela está preparada? Se for uma criança que ficou muito tempo na UTI, às vezes a questão visual dela ainda não está tão adequada, ela ainda se assusta com frequência com os ruídos. Então, esses detalhes que são extremamente importantes e fazem toda a diferença quando a gente está falando desse bebê prematuro e mesmo de um bebê termo, ele tem o seu tempo, ele tem o seu momento, né? Eu acho que, Júlia, uma coisa também interessante que a gente sentiu aí quando colocamos no primeiro momento, e contar para essas famílias que estavam nos acompanhando como é o ambiente de UTI, né? Porque nem todas, infelizmente ainda, nem todas as UTIs neonatais do nosso país trabalham assiduamente com o método canguru, ou métodos que permitam esses pais participarem ativamente, né? Então, e em outro sentido, como a live ela é aberta e a gente sempre pede para convidar, para colocar nos grupos, pessoas, famílias, vizinhos, amigos também assistiram essas lives. Então, também foi uma maneira interessante da rede de apoio que essas famílias têm ter informação, de entender um pouquinho como é uma UTI, como que esse bebê ficou lá, que estímulos que esse bebê recebeu, né? O que justifica como ele sai, né? Por que ele demorou tanto para mamar, por que
ele demorou tanto para sair tão pequeno? Né? Perguntas que as pessoas que não estão dentro do hospital bombardeiam as mães. E aí é um outro ponto de estresse e ansiedade para essas famílias. Então, nesse sentido, essa forma de informação também virou acesso, né, para essas famílias, essas pessoas que estão ao redor. E para pessoas que querem conhecer, que estão nas assistências social, que participam de grupos, e que estão dispostas a ajudar e levar informação também. Sim. E eu acho que isso foi interessante porque quando algumas famílias até diziam isso, assim, né? Do tipo, poxa, a família tinha que escutar o que vocês estão dizendo, ou não sei qual conhecido tinha que escutar o que vocês estão trazendo, né? Então a gente até ia dizendo, olha, envia essa live para ele, né? Envia de uma maneira aí meio despretensiosa, porque aí não vai parecer que você está dando um recado. Então já fica assim uma mensagem no ar, assim, né? De uma maneira um pouco sutil, do tipo, elas falaram, né? Então fica uma coisa um pouco mais leve. Outra coisa também que a gente enfatiza bastante é em relação ao desenvolvimento desse bebê, né? Então a gente traz muito a temática de como funciona um atendimento com a fisioterapia respiratória gentil, em relação a olhar para esse bebê como um todo mesmo, em relação a não comparar esse bebê, de não querer antecipar etapas, né? Então, eu acho que isso também foi trazendo uma certa calma, porque eu acho que foi freando um pouco os sentimentos e as angústias das mães, assim. Várias mães acabavam dando seus relatos, assim, de que, por exemplo, depois do atendimento a criança acabava dormindo, que ela relaxava mais, que depois que ela começou a seguir as orientações em relação ao posicionamento melhorou, que a criança estava dormindo melhor. Então, isso tudo a gente foi fazendo com que as mães ficassem também mais tranquilas, assim, menos angustiadas frente à questão do desenvolvimento, porque como muitas consultas com pediatras também tinham sido adiadas, isso também era uma angústia, né, Camila? Era uma angústia de entender o que fazer com esse bebê, né? Como tocar, como fazer ele dormir, aquela questão da criança que é agitada, que não dorme, porque a UTI, ela tem rotina, né? Ela tem horário para tudo. E quando vai para casa, existe a transição dessa criança se adaptar ao ambiente. E a família também se adaptar, porque uma coisa está lá o dia todo, cuidando, seguindo orientações de uma prescrição. Né? Em casa, não. E aí, tudo que a gente percebeu, tudo que aquilo que a informação é dada na UTI, muitas vezes, né? Existem os profissionais lá que falam, toca assim o seu bebê, faz isso. Mas quando vai para casa, a cama é maior, o berço, o barulho é diferente, e aí elas ficam com dúvidas. Como é que eu faço mesmo? Como é que eu coloco a mão? Então, nesse sentido, a gente percebeu essa troca de elas contarem histórias. Nossa, verdade, meu bebê estava dormindo. Então, elas viam dormindo o bebê no ninho, na UTI, mas em casa não tinha conseguido fazer. E aí a gente vai, não, vamos colocar, vamos posicionar melhor. O toque das mãos, né? Esse bebê ele precisa de toque firme, ele precisa de proximidade com o corpo, a forma de pegar, ele precisa se sentir acolhido, seguro, né? Para ter todos os estímulos dele. Então, tudo isso a gente falou muito. Como estimular o bebê. A gente fez uma live só sobre isso, falando em relação à questão tátil, auditiva, olfativa, gustativa, visão, né? E que os movimentos, eles vão acontecer, o desenvolvimento motor da criança, a partir de todas essas influências. Não é só o músculo que se movimenta, né? Todo o corpo, todos os sentidos vão dar estímulos e organizar as informações para que de fato aconteça o movimento. Então, isso a gente frisou muito a questão que tem que ser de maneira gentil, de maneira agradável, que o bebê, ele vem para casa com muitas memórias de intervenções de dor, né, de tubo, de equipamentos, de medicações, maneiras diferentes de ser manipulado por N situações que aconteceram, né, e que isso ele precisa entender que em casa mudou. Então, às vezes, aquele toque que lá na
UTI era para segurar o bebê para pegar um acesso, em casa, quando a mamãe chega para segurar, ele chora. Então, ele precisa entender o toque ideal. E isso a gente foi contando para as famílias, e as mães retornaram com muitas histórias para a gente, tanto histórias que elas passaram na UTI, quanto histórias em casa também, né? De sucesso, de colocar o bebê, como que ele acolheu, como que ele dormiu, como que ela passou a segurar o bebê, né? Quer falar mais um pouco, Júlia? Isso, e eu acho que entra nesse link, né, de posicionamento, né? Então, que nem a Camila falou, a gente falava sobre a questão, começou a falar sobre esse acolhimento, e daí começou a falar sobre posicionamento, e várias mães traziam isso, né? Do tipo, mas o berço é tão grande, ou o ninho é muito grande, ou o ninho é muito duro, é muito mole. Então, a gente também foi entendendo que posicionar um bebê que nasceu prematuro é mais desafiador para essa mãe, né? Então, a criança é menor, às vezes ainda está naquele período que tem um pouco de refluxo, tem um pouco mais de cólica, então tudo dá um pouco mais de trabalho, né? Então, a gente também foi mostrando que não era só a cama, né? Assim, do tipo, coloca o bebê e daí ele vai dormir ali espontaneamente, né? Sem uma organização. Então, a gente também foi mostrando a importância desse posicionamento terapêutico mesmo, né? Então, a gente ia destacando se o bebê estava mais angustiado, se o bebê estava tranquilo. Então, como posicionar, como mudar o posicionamento, de organizar esse ninho para dar mais limite para essa criança, para ele ficar mais organizado. A gente salienta muito, muito, muito o fato de não deixar essa criança em posturas sentadas, no bebê conforto, em alguma cadeirinha. A gente fala muito sobre essa questão da impactação no abdômen, o risco dessa criança acabar refluindo muito mais, né? Então, muitas crianças, as mães já traziam isso. Mas eu deixo ele no bebê conforto para dormir, ou eu deixo ele no bebê conforto quando eu estou fazendo as coisas em casa. E também isso foi uma desconstrução gradual que a gente foi fazendo, né? Então, eu acho que se a gente pegar para olhar todas as lives que a gente já fez, a gente nunca vai ter nenhuma fala, nem minha e da Camila, do tipo, não pode, ou tá errado. A gente nunca traz assim, né? Então a gente sempre traz de uma maneira ali gentil e suave, contornando assim, oferecendo uma estratégia, né? Eu acho que a nossa postura sempre foi de não achar um problema, mas de apresentar uma solução, né? Ao invés de deixar no bebê conforto, vamos fazer de outra forma. Então, eu acho que isso também teve um impacto positivo, né, Camila? É porque quando a gente fala uma frase do tipo está errado, não faça assim, não pode isso, para essa mãe que já teve um início de maternidade tão complexo, né, gera culpa. Ela vai se sentir, poxa, eu não sei nem ser mãe, eu já fiquei meses afastada do meu filho, né, onde muitas vezes eu não podia trocar a fralda dele, não podia pôr uma roupa, e agora eu não sei colocar meu bebê sentado, eu não posso pôr, eu quero aproveitar, né? Então, o cuidado com essa mãe, a gente tomou em cada minuto, né, Julia? Porque se a gente usasse termos que pudessem ser mais agressivos, elas não iam confiar na gente, e a rede de apoio que a gente está construindo e levando a informação não ia acontecer. E a gente sabe da necessidade desses bebês, eles precisam de pessoas tocando e estimulando de forma adequada para eles terem uma condição boa de vida, para se alimentar, para ganhar peso, para brincar de fato e chegar assim nas conquistas que são os famosos marcos motores. Mas antes disso, existe uma trajetória, né? E essa trajetória a gente foi contando aos poucos para as mães, de uma maneira mesmo que elas pudessem construir olhando para o seu bebê. Então, acho que essa foi a preocupação o tempo todo, de não falar que o seu bebê tem que fazer isso. Não. A gente ensinou, a nossa preocupação foi ensinar as mães a olhar para o seu bebê, entender o que ele apresenta, e dentro de todas as construções, as falas que nós falávamos e contávamos em cada live, elas pudessem aplicar ali no seu bebê. Então, de forma individualizada. E aí, nesse sentido, a gente sempre, durante a semana, nos bastidores ali, em stand-by, para poder ajudar pontualmente as dúvidas que surgiram. Exatamente. Outra dúvida que surgia bastante também, e que a gente acabou discorrendo sobre, era em relação ao sono, né? Então,
muito isso, assim, do tipo, poxa, eu não sei fazer ele dormir, ou comigo ele não dorme, né? Meu bebê é muito estressado, ele não vai dormir mesmo, né? É assim o sono dele. E daí a gente ia vendo pelo relato das mães, assim, ouvindo o relato delas, o quão sobrecarregadas elas estavam, né? O quão cansadas elas estavam. Muitas mães ainda estavam conciliando trabalhos em casa, né? Com os cuidados das crianças. Então, a gente foi falando, assim, nesse primeiro momento, sobre essa questão da observação mesmo, né? Então, a gente acaba pontuando em todos os momentos, observar essa individualidade do bebê, né? Então, cada criança se comporta de uma forma. Então, a importância de primeiro conhecer e observar como essa criança está se comportando, para daí a gente pensar em estratégias. E, de novo, não uma receita, né? Você vai fazer esse passo, segundo passo, terceiro passo, e o bebê vai dormir. Não, né? Tanto é que a gente ia dizendo estratégias, e daí depois elas voltavam dizendo: ah, isso deu certo, isso não deu, né? Isso daqui eu consegui fazer, isso daqui não deu certo. Então, em relação a essas mudanças possíveis, a gente ia deixando bem aberto, né? A gente também destacava bastante essa questão da rede de apoio, do quanto muitas vezes uma criança não consegue descansar, que a mãe está muito cansada, que a mãe está sobrecarregada, e daí ela não consegue passar essa calma, essa tranquilidade para o bebê, né? Então a gente ia tentando puxar, assim, do tipo, vamos revezar os cuidados com o bebê em casa, né? A gente não dizia nada do tipo, o pai precisa, você precisa, né? Mas a gente ia, de certa forma, meio que delegando, né? Esse bebê, ele pode revezar, né? Ele pode estar com a avó em algum momento, ou com o pai em outro momento. Então, a gente ia deixando, acho que uma porta um pouco mais aberta, assim, dessa divisão de cuidados, assim, né, Camila? Era como se a gente estivesse percebendo que essa mãe estava numa grande tempestade e a gente fosse lá e limpasse essa chuva da janela, assim, abrindo o olhar delas, né? Dando possibilidades de abertura do olhar, né? Porque, além de todas as questões, muitas dessas famílias estão com outros filhos em casa, sem ir para a escola, com trabalho home office, ou mesmo com problemas, questões mais graves, com preocupações de falta de trabalho, enfim. E tudo isso a gente foi contando para elas que também podia estar alterando o sono do bebê, porque a família não estava tranquila, né? Então, mostrar esse olhar de uma maneira muito cuidadosa e sutil fez toda a diferença no encorajar as famílias a tentar mudar a rotina de casa. Né? E poder entender assim, então, que elas podiam fazer um ambiente favorável para o sono. Né? E a gente então foi pontuando algumas questões que podem ser favoráveis e que elas podiam então avaliar a sua casa e ver qual era cabível para aquele momento. Então, uma luz um pouquinho chegar mais o horário do sono, então baixar um pouco o tom da luz, deixar menos luz acesa da casa, o som, né, a TV mais baixa, e talvez dar um banhinho no bebê, usar um perfume, um sabonetezinho com cheiro mais suave, né, que leva a sono. A gente falou muito da lavanda, de óleos, né? O toque, a massagem, usar esse tipo de recursos que também ajuda o bebê a dormir. O posicionamento. E aí, interessante que a gente também propôs esse tipo de rotina para a mãe, né? Por que ela não, talvez, pedisse para o marido fazer uma massagem, ou o filho mais velho brincar com ela e fazer uma massagem, que as crianças adoram isso, essa brincadeira do corpo, né? Que depois, num outro momento, nós usamos essa mesma brincadeira com o corpo para estimular o desenvolvimento do bebê. São as primeiras formas de estimular o desenvolvimento. Eu não preciso de brinquedos coloridos para estimular. Então, essa maneira foi bem interessante de construir o pensamento, porque a gente pôde mostrar às mães que a mesma palavra ou a mesma situação, ela tinha várias formas de acontecer. Então, ora, a massagem era importante para acalmar e para dormir, ora, a massagem era interessante para conversar e fazer com que o bebê tivesse estímulos sensório-motor, né, para desenvolvimento. E isso foi empoderando para elas poderem entender que é mais simples a coisa, né? Elas podem fazer de uma maneira mais simples, sutil, envolvendo toda a família, inclusive os irmãos que estão em casa também sem a escola nesse momento.
Exatamente. Outra dor, eu acho, bem presente dessas famílias dessas mães, assim, era a questão respiratória, né, Camila? Principalmente em tempos de pandemia, que as mães tinham muita angústia de a criança ficar resfriada, de pegar uma gripe. Então, a gente também foi trazendo esse ponto principal, assim, que não é normal essa criança ter desconforto, não é normal essa criança respirar com esforço, que não é por secreção que essa criança precisa chegar na físio, né? Então a gente foi conversando sobre como funcionava essa respiração, qual que é a característica do desenvolvimento desse bebê. Muitas crianças que ficaram tempos em ventilação mecânica, também diferenciando um pouco aqueles ruídos que as crianças acabam vindo da UTI, ou por um estridor laríngeo, ou até por roncos de transmissão, crianças que fazem um pouco mais de obstrução nasal mesmo. Então, também tranquilizando de que nem tudo é pulmonar, nem tudo é indicativo de que essa criança tem um quadro, vamos imaginar, de pneumonia, assim, né? Então, a gente também foi trazendo essas questões, assim, né? De que isso precisa ser olhado de maneira individual, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente repete muito, né? Em relação a essa individualidade, em relação a essa observação. A gente foi pontuando coisas até mais simples, em relação à roupa que essa criança fica, muito apertada, muito justa, que acaba pressionando muitas vezes, as formas de posicionamento que poderiam melhorar. Então, como essa criança ela tem interferência do meio como um todo, né? Ela tem interferência de tudo que ela já vivenciou, mas tem também a interferência do meio externo, né? Da forma com que a gente segura, da forma com que ela é vestida. A gente falou bastante em relação, essa foi uma das frases, né, que a gente mais fala, não é normal, né, isso é uma coisa que se a gente pontua com mais veemência e empoderamos as mães a enxergar isso, que o bebê não é porque ele é prematuro que ele precisa, ele vai respirar rápido demais, ele vai ter a questões das distorções, das retrações, isso a gente contou na live um pouco sobre o sistema respiratório do bebê, como é esse pulmão, como que é a via aérea, como que o ar entra, e os motivos que levam esse bebê a ter essa respiração. E aí, a insistência em dizer que existe um profissional qualificado que trabalha de forma gentil para melhorar essa condição e dar condição para o bebê desenvolver, né? E que essa respiração muito rápida e cansada dificulta o bebê de alimentar, dificulta de ganhar peso, e que muitas vezes aquela respiração que eles acham que a gente é levado a pensar que o bebê quer brincar, que ele está agitado, o agitado é de cansaço e não de acordado, né? E aí, nesse sentido, a gente levou várias formas de posicionar, de acalmar, de encorajar essa mãe a fazer esse bebê, a entender, olhar esse bebê e saber que ele não quer brincar, ele quer dormir, ele quer descansar, e ele precisa ser apoiado e posicionado de uma maneira que leve ele para esse sono. Né? Então, e aí os estímulos adequados. Então, que nessa hora que esse bebê está ali acordado e ele está todo agitado, ele não quer mais um brinquedo, mais um estímulo, mais alguém contando uma história. Né? E isso tem muita relação com o desenvolvimento, porque o bebê que respira bem, através do toque sutil, do olhar global, dos manuseios sofisticados para reduzir esse esforço respiratório, é assim que vai acontecer o desenvolvimento sensório-motor. Então, a linguagem do RPA nesse bebê, né? Eu trabalho com o reequilíbrio tóraco-abdominal, com o movimento global, entendendo que o corpo todo está respirando do bebê e que o desenvolvimento acontece através da redução desse esforço. Sim, exatamente. A gente chegou a fazer alguns movimentos assim de lives abertas, assim, né? Então venham e façam suas perguntas, porque chegou um momento em que a gente foi tendo muitas perguntas variadas, e a gente pensou, bom, a gente não vai conseguir juntar todas essas perguntas numa live, então vamos fazer um momento de pergunta e resposta. E as perguntas elas eram bem variadas, assim, né? E daí a gente foi vendo o tamanho do alcance que a gente estava chegando, né? Que vinha dúvidas assim de como que eu vou sair com a criança de casa, se agora nesse período, põe máscara, não põe máscara,
como que essa criança está entendendo a dinâmica de tudo que está acontecendo, e às vezes perguntas até de crianças maiores. Meu filho está sem escola, como é que eu posso ter uma estratégia para entreter ele em casa, para brincar com ele em casa? Então, qual é a medida dessa estimulação? Como que eu posso oferecer para ele um ambiente um pouco mais acolhedor e ao mesmo tempo mais estimulante nesse período em casa? E foi dando assim uma dimensão para a gente do quanto elas estavam se sentindo empoderadas da informação mesmo, né? A Camila vai lembrar, teve algumas mães que traziam assim do tipo, já sei o que eu vou dizer para a avó, já sei o que eu vou dizer para outra pessoa. Então, não, então agora eu não vou mais ficar me preocupando quando não sei quem disser que meu filho está super atrasado. Então, foi importante também a gente ouvir elas ao longo desse tempo todo, né, Camila? Acho que quando chegamos ao ponto dessa live de perguntas e respostas, foi bastante interessante porque foi tomar conta de que elas estavam empoderadas. A gente chegou num limite, num ponto onde foi lá o início, de contar como era o bebê, mostrar o que estava acontecendo, mudar o olhar da mãe pela situação, encorajá-la, e aí chega ao ponto em que elas estavam livres para fazer perguntas para nós, né? E nos ajudar a responder. E aí, nesse sentido, foi interessante porque não eram só as mães de prematuros perguntando. Eram mães realmente com um bebê com uma síndrome, ou com um problema, um bebê com uma tráqueo, como tem um cuidado. E foram nos mostrando ansiedade de outras mães dos grupos que elas estavam, né? Então, isso acho que foi mesmo a cereja do bolo do empoderamento das mães que nos acompanham. E Sim. As perguntas foram as mais diversas possíveis, né, Júlia? A gente Sim. discorreu ali sobre vários assuntos e rendeu bastante. Sim. E a gente foi chegando em assuntos cada vez mais específicos, né? Então a gente saiu de assuntos mais genéricos e foi chegando em assuntos mais específicos. Então essa foi bem interessante em relação a gente como pensar em estratégia de acalentar e embalar esse bebê. E daí, no primeiro momento, eu e a Camila pensando, poxa, será que vai dar uma live inteira, né? A gente falando sobre isso. E foi, assim, um momento em que vinha muita ideia, muita sugestão das mães. Eu escutei que tal coisa é boa, posso fazer, não posso, posso dar banho de camomila. Então, a gente também foi dando voz para coisas que eu acho que em outros momentos, talvez elas se sentissem julgadas, assim, poxa, eu escutei isso de alguém falando, será que é bom? E daí a gente sempre deixava a mensagem, tá funcionando com o seu bebê? Ele gosta? Ele fica bem? Ele gosta quando tu faz o banho de camomila com ele? Ele gosta quando tu está cantando com ele ou dançando com o bebê no colo? Né? Então a gente também foi mostrando que muitas coisas que elas faziam instintivamente ou porque tinham aprendido em família, se essa criança estava recebendo bem, é sinal de que elas funcionam, né? De que dá para fazer, né? Foi bem isso. Eu acho que essa é a questão assim. Será que eu pergunto isso? Vão rir de mim porque, nossa, coisa de banho com camomila é coisa de vó, não é científico, né? E aí foi interessante porque a gente foi contando a forma científica da coisa. Então, o porquê, como o pegar no colo, simples pegar no colo, que maneira aquilo estava estimulando no bebê. Então, sistema vestibular, visual, quando ela coloca para mamar, né? O bebê que vai para o seio materno, quando ele leva a mãozinha no peito da mãe, o olhar dos dois se cruzam, aquele vínculo que se cria ali, né? Isso é uma forma de estimular, uma forma de acalmar, porque ele tá ali, ele fala, poxa, senti o cheiro da minha mãe, esse é o coração que eu conheço, que eu tava lá no útero, então tá tudo bem. Então, dá essa informação técnica, científica, daquilo que é simples, empoderou elas a entender, não é história de vó, né? Realmente tem um porquê do bebê se acalmar quando ele vai pro colo da mãe. Realmente tem um porquê ele dormir quando eu embalo de uma tal maneira, que sistema do cérebro a gente ativou, qual a situação, né? E esse sentido, sim, de sempre dizer, de fazer elas entender se dava certo ou não para o bebê, e aí elas mesmas decidiam se queriam continuar ou não. É como um jogo, a gente dava as cartas, né, com muita informação em cada uma, ensinamos o olhar para entender
que é esse bebê, e aí elas tiveram e estão tendo condições de escolha, né? Acho que isso é muito importante. As mães saberem que elas têm opções, que elas têm forma de escolha, e que elas têm alguém, que elas têm pessoas preparadas, e isso quando eu falo pessoas, não são só nós duas, existe sim, né, uma rede muito grande de pessoas com conhecimento para apoiar e para ajudar e para fazer esse bebê desenvolver. E que daí fecha, né? Como a gente fez esse apanhado e fechou assim. A gente até comentou, poxa, parece que até que a gente planejou, né? Assim, quando a gente fez a sequência da live, a 10ª live ia ser sobre a fisioterapia, né? Então, quando a gente trouxe esse tema, assim, foi bem interessante de as mães também entenderem essa abrangência, né? Acho que em certos momentos talvez se tenha esse conceito estabelecido, assim, de que se busca físico quando a criança tem um diagnóstico estabelecido, por exemplo, dentro da neuropediatria, ou se essa criança está com pneumonia, ou se essa criança está com secreção, né? Então, a gente também foi mostrando a abrangência da físio, e nessa live mesmo foi uma que elas começaram, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, eu sou de Teresina, tem aqui também ou é só aí, né? E daí a gente começou, não, vamos lá, vamos no site da RTA. E a gente ia indicando, ia dizendo para a mãe o que esse profissional, onde esse profissional poderia estar, né? Então, como que ela poderia ter acesso. Algumas até a gente entrava em contato diretamente, indicava pessoas que a gente já conhecia, que a gente já tinha contato. Então, isso foi bem legal, assim, da gente, mais uma vez, mostrar aonde que a fisioterapia pode ajudar, né? E o quanto a fisioterapia não vai impactar só na criança, né? O quanto a fisio impacta e tem relação com essa família. E acho que a maior prova desse impacto foi esse movimento que a gente começou com as lives, né? A gente, nós duas fisioterapeutas de regiões diferentes, a gente conseguiu e consegue hoje impactar várias famílias através da informação, né? Através do conhecimento, e acaba trazendo um benefício para as crianças, né? Acho essa live, ela teve, além de fechar todo um pensamento de uma forma assim, a gente não planejou essa sequência de lives, ela foi acontecendo, e ela foi acontecendo com a necessidade de cada família, né? Então, eu acho que quando a gente olhou para trás nessas 10 e vimos todo o cenário desenhado, foi muito bonito de ver como as famílias construíram junto com a gente as suas demandas e como tudo se encaixa perfeitamente em cada momento na construção de um bebê em casa, né, nesse primeiro momento de estímulos. E aí, o sofisticado dessa live, eu acho que foi levar, desconstruir de novo que a fisioterapia, ela não é só respiratória, ela não é fisioterapia motora. Porque as mães que estão na UTI, elas estão muito acostumadas a falar, chama a fisio, o bebê está fazendo apneia, está no CPAP, está com secreção, e não estão tão acostumadas com a fisio além da secreção, né? Com a fisioterapia que tem que olhar o desenvolvimento do bebê, como que está a biomecânica, como ele respira, o que essa respiração está implementada, né? Que na respiração está a alimentação, está o sono, está o desenvolvimento. Se o bebê dorme bem, a família toda fica mais calma e dorme bem. Se quando vai na pediatra e pesa, o bebê ganhou peso, toda a família vai respirar aliviada. Se o bebê conseguiu lá levar a mãozinha na boca ou ficou em prona e esticou os bracinhos e vai alcançar um brinquedo, enfim, nas N possibilidades de desenvolvimento, sem ficar cansado, sem ficar irritado, sem começar a chorar, toda a família e todos os irmãos também ficam tranquilos. Então, aí a impactação mesmo da fisioterapia de qualidade, a fisioterapia com informação, com um olhar global dentro das casas, né, com o bebê. Nesse sentido, tanto eu quanto a Júlia, a gente também tem um atendimento a domicílio, e então a gente mostrou para elas até essa outra questão, que quando você vai em casa, a gente estende a orientação muito além, porque a gente vê um bebê movimentando
no seu ambiente, com os seus brinquedos, com os seus barulhos, diferente daquele momento curto do consultório, onde a orientação ela fica no que a família nos traz, ela acontece de maneira muito clara, muito rica, mas em cima do que as famílias pontuam. Em casa, o nosso olhar tem a possibilidade de ser ampliado, né? E aí uma orientação também se amplia nesse sentido. Exatamente. Então, para a gente fechar a nossa proposta de hoje, e daí a gente poder abrir para uma discussão, né, para a gente poder interagir, eu acho que pontos assim de destaque que a gente acabou trazendo em relação ao vínculo, né, entre os fisioterapeutas e as famílias, a importância desse vínculo, o quanto isso é diferencial para o atendimento. Então, hoje a gente consegue parte dessa rede de apoio, né? Então, a partir do momento em que eu estou disponível para essa família, para orientar, para tirar uma dúvida, para atender propriamente, eu faço parte dessa rede de apoio, né? Então, essa família consegue ter mais um braço nessa rede de apoio, né? E que a gente talvez não tivesse tanta dimensão do quanto a gente poderia ser rede de apoio de maneira remota, né? Mas o quanto isso se fortaleceu, assim, tanto é que várias mães que eu atendo, assim, elas me diziam assim, eu gostei, assim, eu gosto, porque daí toda semana vocês estão lá, e daí tem coisa que a Camila fala que eu fico pensando, que bom que eu estou assistindo, né? Porque ela mora lá em São Paulo, então eu consigo ter acesso à informação que tu está trazendo e a Camila está trazendo, então é muito legal, assim, de ver, né? Que vocês estão em regiões diferentes e estão trazendo, então eu acho que eu estou aprendendo muito mais, né? Então, o quanto é importante isso, assim, o quanto fortaleceu isso, né, Camila? De entender essa dimensão que em regiões diferentes a gente podia pontuar as nossas questões particulares, como por exemplo a influência do clima, né, em questão da respiração. Quando o bebê está cansado, qual a gente colocava a necessidade de tal região precisar umidificar muito o ar e outra região não. Termos que desumidificar o ar, na minha região não tem o termo, né? A questão da temperatura no chão mesmo, o simples brincar no chão. A Júlia, em vários momentos, teve que pontuar o tipo de tatame, a questão da temperatura, porque o chão é muito frio. Então, essa troca de informação foi muito rica. Eu acho que para as mães de todas as regiões, de se acalmar e entender que o estímulo pode ser o mesmo, as ferramentas existem, mas existem adaptações para que ela ocorra em cada criança. E mais uma vez, então, vindo fechar aquilo, que a criança ela é única, ela precisa de um cuidado único, de um olhar único, e isso a gente foi construindo, né? E essa troca, isso foi muito gostoso de fazer, de ter consciência do quão pode ser grande essa rede de apoio, que a informação de qualidade, às vezes a gente fica tão preso lá dentro do hospital, no consultório, atendendo o nosso paciente, e entendendo, achando, não, já falei um monte, eu sei aquilo, ou às vezes nem se dá conta de tudo aquilo que de fato a gente sabe. E quando para preparar uma live, eu vim aqui falar e vim perguntas de vários sentidos, com vários sotaques, né, de vários lugares, a gente consegue também entender que o conhecimento não está aqui e buscar o vocabulário, a forma mais simples de levar, né? E que às vezes que aquilo que a gente achou que foi falado para o nosso paciente, ou no hospital, no consultório, tem uma outra maneira mais simples ainda de falar nessa troca, nessa resposta que as mães nos dão. Então, isso é muito importante, está sendo muito gostoso. Sim, e até vou compartilhar contigo uma coisa que eu escutei essa semana, assim, eu estava terminando um atendimento de uma criança, e daí eu estava conversando um pouquinho sobre desenvolvimento, assim, né, na idade que ela tá e tal, e daí eu perguntei pra mãe, tu ficou com alguma dúvida? Ela, não, Júlia, depois que eu comecei a assistir as lives tu e da Camila, não tenho mais dúvida, entendeu? Porque daí vocês vão respondendo, e daí eu fico assistindo, então, assim, pra mim tá tudo tranquilo. Se eu tiver alguma dúvida, eu até posso perguntar ali ao vivo, tipo...
Algumas aqui falavam assim, elas me param às vezes até no corredor do hospital e falam, ó, eu não deu tempo de perguntar lá na live, mas a minha dúvida era assim, a outra eu descobri aqui. Então essa troca, né, ela acontece muito. Sim. É muito gostoso. E daí, para a gente fechar, a gente trouxe essa mensagem, né, buscando também incentivar outros profissionais. A primeira infância ela é um período crítico, né, para a maturação do cérebro e ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, respiratório e físico. Então, a nossa proposta é de convidar vocês para a gente se dedicar mais a esse cuidado global e essa orientação, assim, e empoderamento das famílias. Aqui fica uma foto de uma parte da família RTA e os nossos contatos aí para quem tiver dúvidas futuramente, que talvez não tenham sido respondidas hoje. A gente vai abrir agora o espaço para a gente conversar. Queria agradecer a Mari pelo convite, pela proposta aí da gente trazer isso para uma mesa redonda. Eu acho que foi bem gratificante a gente estar aqui hoje trazendo um pouco dessa trajetória, assim. Também é gratificante para mim estar dividindo mais uma vez aí esse ambiente com a Camila, que tem sido tão enriquecedor essa nossa troca, então queria agradecer. Realmente, quero agradecer também, Mari, ao convite, que eu confesso que deu um frio na barriga quando a Júlia me falou. Eu, Júlia, gente, mas vamos, né? Já fizemos tanto. E eu acho que a oportunidade mesmo de mostrar e de empoderar aos nossos colegas a fazerem algo desse sentido, a mostrar que nós somos o apoio principal das famílias, né? Quem está ali todo dia na assistência, quem está nos consultórios, não existe mãe chata, não existe mãe que pega no pé do profissional, existe mãe que precisa de informação, né? Elas são carentes de informação e nós, profissionais, somos responsáveis por essa informação. Então fica aqui o meu apoio, o meu agradecimento a todos que estão participando, a Júlia, que ela sabe já o quanto eu sou grata a esse convite, dessas lives que a gente faz, meu grande presente da pandemia, já falei isso em outros momentos. E a gente está aqui para ajudar as mães e aos colegas que queiram se aventurar nessa forma aí de orientação, que é o fundamental para a vida. Hoje a gente precisa muito disso. Nossa, ótimo, meninas. Muito bom mesmo, viu? Adorei a exposição de vocês e realmente eu acho que quanto mais pudesse passar informação positiva, né? Em todos os sentidos. E a gente está muito carente disso globalmente, né? Mas se você atua numa área e toma essa responsabilidade para você, né, como algo que faz parte da sua prática, da sua assistência, como vocês fizeram aí na pandemia, né? Eu acompanhei algumas, mas então, super parabéns. Para mim é um orgulho, eu até escrevi aqui, sabe? É um sonho realizado ver cada vez mais pessoas falando de uma fisio global, porque tem décadas que eu estou falando isso, que a fisioterapia respiratória, ela não pode ser não pode existir essa separação. Eu trato do sistema respiratório ou dos pulmões, como a gente via, algo que está cada vez mais em desuso. Eu acho que o RTA, não tenho certeza, contribuiu e tem contribuído muito para isso, para ampliar essa formação. E também a possibilidade que vocês têm já há bastante tempo de estarem expostos a muitas formas de aprendizado, né? Que no passado isso não acontecia tanto. E vocês duas estão assimilando isso aí da melhor maneira possível e transformando, né, em informação não só para as famílias, mas agora também para os colegas. Alguém perguntou se vai ficar salvo, vai sim, né? Sempre fica depois disponível lá no canal do RTA no YouTube. E é isso, vou abrir aqui se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou contribuir, né? De alguma maneira, o espaço está aberto. O pessoal não abriu nem a câmera hoje, gente, nem para tirar uma fotinha.
Poxa vida. Acho que o pessoal tá ficando um pouco cansado do online, né? Assim, Pode ser. aí tá, eu vou ouvir, mas deixa eu ficar aqui com a minha câmera fechada, que eu tô de pijama, eu tô. Não queria mostrar tanta intimidade mais. Pode ser. Bom, então eu vou falar aqui. Boa noite a todas. Eu sou Talena, sou fisioterapeuta. Já acompanho há muito tempo o trabalho da Júlia, da Camila, doutora Mariângela ainda não a conheço pessoalmente. Vou fazer a formação do RTA agora em Florianópolis, a turma que vai ter no começo do ano. E digo que fui muito influenciada por essas duas pessoas que conduziram hoje aí a mesa, que eu já sabia, né, da formação, mas fui mais a fundo pesquisar sobre, né, o que seria esse cuidado gentil, e também tenho essa percepção que a gente não pode separar o que é motora, o que é respiratório. Não é por uma adversidade respiratória que o desenvolvimento motor da criança ela vai parar, não tem como. Pelo contrário, ele pode até regredir. Então, propagar mais isso entre os colegas também se faz muito necessário. Acho que é porque a gente vem de uma formação que é tudo separado, né? Na graduação, o que é motora é de motora, que é de neuro, ainda separa isso, neuro, motora, a cinésio e a respiratória. E aí, quando a gente chega ali para o atendimento, de fato, que é tudo junto, tá, e agora? Como é que eu vou começar? Por onde eu vou ver? Onde é que eu vou manipular? E tendo esse olhar do RTA, que hoje eu sei o que é, ainda não tenho a formação, tô doida logo para começar a fazer, porque é encantador. É um momento que junta todas as peças e você tem como explicar para a família o porquê que essa abordagem em conjunta é importante. Então, aqui eu só tenho a agradecer o convite aí de participar dessa conversa, explanar, e daqui a pouco vou fazer parte também da família RTA. Obrigada, gente. Legal. Então, tem um comentário aqui da Bianca Rodini, que acho que a gente até se falou essa semana, né, Bianca? Semana passada. Essas mesas são extremamente importantes para aumentar o nosso conhecimento e além da troca de experiências. Eu vou falar um pouquinho sobre uma mesa que a gente está planejando para a semana que vem. Eu acredito que assim, não conheço todo mundo que está aqui, mas sei que vários têm formação no Bobat. E o CERN, que é o Centro de Estudos da Teresa, lá do Rio, eles estão fazendo colocaram um sistema de divulgação de podcasts no site deles, né? E também Camila, meu Deus, Montoril, nossa, eu sempre conheço ela pelo sobrenome e fugiu aqui na hora. E a Camila Montoril fez esse primeiro podcast que é uma análise nos últimos 50 anos, como foi o cuidado respiratório e como evoluíram crianças maiores e adolescentes com paralisia cerebral do ponto de vista respiratório. E assim, é bastante triste a conclusão de que nada mudou em 50 anos. E que esse cuidado ainda é muito precário. Então, a gente vai fazer uma mesa semana que vem com a Camila falando sobre essa análise, né? E vamos convidar outras pessoas que estão trabalhando com RTA, com essa clientela, porque, claro, a gente não tem como apontar resultados do ponto de vista científico, mas para cada um colocar a sua experiência, como está sendo trabalhar com esse paciente com paralisia cerebral, que é mais velho, que muitas vezes está cheio de deformidades, que vive em condições até de necessitar suporte ventilatório, né? Então, convido vocês a estarem na semana que vem aqui, que a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. A gente sabe também que as audiências em todas as lives, elas estão caindo porque as pessoas sabem que fica gravado. Então, depois elas vão lá assistir, né? Sim. Mas
Foi ótimo. Eu não quero ficar falando sozinha aqui, não. Mais alguém quer contribuir e falar alguma coisa, gente? Talena, você é daqui de Floripa? Você tem um sotaque... Então, professor, eu sou paraense, Ah, mas já moro no Sul há 5 anos. Hoje eu divido a minha semana entre Rio Grande do Sul e Florianópolis, então fico um pouquinho lá e fico um pouquinho aqui. Mas a minha base de trabalho agora é Florianópolis. Mas legal. hoje eu estou em Canoas, Rio Grande do Sul. Entendi. Deixa eu Ô ver. Mari, eu acho, só para completar um pouquinho o que a Talena pontuou, né, essa necessidade que ela foi aprendendo e percebendo do trabalho global, é algo bastante interessante. Eu venho construindo aqui, venho sentindo nos meus colegas, né? Eu sou interior de São Paulo, todo mundo sabe, extremamente tradicional em terapias convencionais, manobras, enfim, então é uma briga de leões aqui. É difícil mostrar esse olhar. E eu trabalho com pessoas, fisioterapeutas de longo tempo de carreira, que têm essa visão, né? Uhum. Então, num primeiro momento, eu me lembro até que quando eu comecei no próprio curso lá em Recife, eu mandava mensagens para eles. Pessoal, a telectasia de tal bebê não é dessa maneira que trabalha, né? É assim, muda a posição, faz isso. Eles, Camila, como? Não é possível, tem que manobrar. Eu, calma, não tem. E aos poucos fui contando. Percebi que num primeiro momento houve um entusiasmo e depois houve um deixa pra lá, isso é difícil, é complicado. E aí eu também desanimei. Depois eu falei, não, calma, eu preciso mostrar. Se eu tô aqui, eu preciso mostrar. Então fui construir de novo. Comecei a buscar aliados, né? Primeiras residentes, as alunas, o pessoal da enfermagem, os médicos já foram mudando o olhar, pera lá, tal bebê, então deixa para Camila atender. E aí hoje eu tenho um grupo de físio, tenho vários na lista na espera dos cursos agora de formação de RPA, graças a Deus, todos estão motivados a fazer, né? Mas que já trabalham de uma outra forma. Hoje todos trabalham mudando o olhar e quando tem alguma criança mais difícil, eles já, às vezes, outro dia mesmo a gente estubou um bebê muito hipotônico, que a gente está usando faixa e com muito cuidado, e eles já correram me chamar, vai lá, vê mais alguma coisa, o que a gente faz, vê o seu olhar se está tudo correto. Então, essa troca, Talena, ela é muito gostosa que acontece e é muito importante, eu acho, a gente falar porque é a realidade, para a gente encorajar mesmo as pessoas a mudar o olhar, porque na verdade não é nada que a gente nunca viu na faculdade. Biomecânica, músculo, é só dar o devido lugar para as coisas. E aprender no RTA, obviamente, a mão, o toque, aonde ela vai, a função do manuseio, que isso é único do RTA. Mas o corpo humano, ele é o mesmo, né, Mari? A gente só coloca trabalhando ele de uma forma muito segmentada, né? Eu acho que esse ensino ainda é muito segmentado, né, Camila, nessa área. Muito, Porque, muito. assim, até você pode estudar músculos lá na faculdade, mas não tem uma finalidade, uma funcionalidade. A fisioterapia, às vezes eu até me espanto quando eu ouço alguém falando assim, não, o TO é que é terapeuta mais ligado à função. A gente não pode se colocar à parte desse trabalho em relação à funcionalidade. E ainda mais agora, que é uma exigência do mercado, sabe? A cada dia que passa, isso não é em todas as áreas. Eu percebi isso muito durante a pandemia, assistindo eventos de várias áreas, de dor, de neuro, de respiratória. Na verdade, todas as outras áreas abandonaram esse modelo biomédico que ainda existe bastante na respiratória. Com esse olhar, né, de preciso remover secreções, preciso ventilar esse paciente, mas cada vez mais vai ter menos espaço para profissionais assim. E eu acho que está ocorrendo uma percepção no mercado. Eu vejo muito, nossa, eu conheço muita gente que eu dei curso
há bastante tempo que elas estão só melhorando a sua formação, melhorando, que foram como vocês fazer o Bobat. Eu quero trabalhar com criança, não necessariamente neuropediatria, mas qual é o curso que ensina sobre desenvolvimento, sobre como você move o corpo da criança, né? E aí você vai evoluindo, se adaptando. Então, um outro aspecto em relação a isso que você falou, Camila, que eu acho muito legal, além de conseguir que os colegas comecem a ter a percepção do indivíduo que você está tratando. Porque o que vai ficando claro é que aquele bebê, ele fica muito melhor quando a Camila passa lá. Mas no início é assim, mas, nossa, parece que ela está só fazendo carinho no bebê, enquanto a gente está ali fazendo um montão de técnicas que tem super a ver com o quadro, com a fisiopatologia da doença e com uma interação de uma série de comorbidades que um bebê, por exemplo, numa UTI neonatal tem, né? De entender o que significa o baixo tônus no prematuro para o desenvolvimento, para a respiração, para o gasto de energia. Então, além desse prazer, né, de você poder contaminar positivamente as pessoas, também tem o prazer individual que a gente vai ganhando cada vez mais, que é eu sei fazer algo, eu domino algo. Eu vou chegar ali naquele paciente que é difícil, mas eu vou resolver essa situação, né? Então, essa abertura do olhar, que é linda, mas que demora muito tempo. Demora muito tempo. Construída, né? Então, de tempo em tempo a gente se depara com alguns pacientes mais desafiadores e daí a gente manda vídeo e troca e pede ajuda, né, para outra pessoa que tem mais experiência que a gente, porque é o que tu disse, assim, a gente está construindo isso, né? E quanto mais a gente consegue ter essa troca, mais essa criança vai ser beneficiada, né? E que eu acho que é uma coisa que o RTA traz para a gente, assim, essa rede mesmo, né? Eu diria até uma rede de apoio, assim, da gente pedir ajuda, da gente mandar vídeo e de trocar informação, eu fiz isso, o que tu acha? Então, isso eu acho que só traz benefícios, assim, né? Outra coisa que eu tenho aproveitado qualquer espaço aqui para dizer é que um empoderamento que o RTA dá aos fisioterapeutas, isso aconteceu, não foi nem da minha parte que isso aconteceu. A minha parte foi criar o método, ensinar, divulgar. A partir do momento que teve mais e mais profissionais trabalhando com RTA e as famílias foram percebendo como, especialmente as crianças melhoravam, né? O método adquiriu um status de jurisprudência no país. Então, qualquer ser humano aqui pode se tratar com RTA. Judicializar a questão da saúde, eu não tenho dinheiro. Então, vamos trabalhar tentar uma liminar para conseguir. Isso no país inteiro. Isso primeiro, é maravilhoso para que qualquer um possa ter uma assistência de qualidade. Segundo, para o fisioterapeuta ganhar o que ele merece. Porque aí você vai cobrar o preço que é o valor do seu trabalho, né? E eu acredito que isso realmente, a gente já fez até uma mesa redonda aqui, né, Júlia, que você participou, né, o sucesso profissional através do método RTA, que foi algo que espontaneamente essa rede de mães acabou fazendo, mas para quem está aqui ouvindo mais sobre criança, né, e não sabe que o RTA é para todos, né, que um adulto também pode ser atendido, a gente precisa levar também esse conceito essa oportunidade de judicializar a saúde ou de negociar com os planos de saúde para qualquer idade, para os adultos também. Porque existem muitos adultos precisando do tratamento e não conseguem ter acesso, porque falta o quê? O que vocês fizeram muito nessa pandemia, a questão da educação da população de que o método é para todos. Embora a gente tente falar o tempo todo que é para todos, mas todo mundo tem muito mais paciente pediátrico. Até porque
rolou um mantra no país que a RTA só funciona para criança. Então, as crianças acabaram sendo as mais beneficiadas, né? Sim. Então, acho que isso está sendo perfeito para todo mundo, né? A Miranda falou assim, criar e divulgar só... Não, você inspira, Mari. Me considero melhor como pessoa, como fiz depois da RTA. Foi divisor de águas. Fico Com muito feliz, certeza. muito mesmo, sabe? Por poder desfrutar em vida e conviver com vocês e ver o sucesso de vocês, porque assim, é a hora de vocês agora, né? Não que tenha acabado a minha hora, né? Eu pretendo trabalhar por muito tempo, mas cada vez mais pessoas vão entrar nesse universo e ajudar a propagar o que a gente consegue, né? E um dia a gente vai chegar na pesquisa que se cobra bastante do método, eu acho que é legítimo, mas ontem e na segunda-feira eu estava fazendo um curso com a Lois Bly. Para quem não conhece, é uma fisioterapeuta norte-americana que trabalha com desenvolvimento, escreveu vários livros. Eu acredito que ela tenha 70 e muitos anos agora. Eu ia até fazer o Baby com ela, refazer o Baby em Belo Horizonte em fevereiro, não pude ir. Mas ela começa o curso dela falando que o método neuroevolutivo é um método empírico, ele não é científico. Mas isso não quer dizer que a gente não está baseado na ciência, né? Então, com RTA é a mesma coisa. E cada vez mais está ficando claro para a população que tem acesso o quanto de benefício tem trazido não só a RTA, mas junto com outras abordagens também globais. Falo pra caramba, né, gente? Alguém quer falar? Milena, tá ali de máscara no hospital, tá trabalhando. Eu tô de plantão, por isso que eu tô aqui sem câmera e no silencioso. Mas tô sempre ligada. Que E é bom. isso, eu acho que faz muita diferença. Os pais percebem, os pacientes percebem e acaba que todo mundo quer, né? O que mudou? O que tem de diferente? E aí você vai discutir a técnica e isso acaba sendo divulgado. É demais. Mudou de verdade. Eu sempre te falo isso e eu vou continuar falando. Mudou muito, muito os meus atendimentos. A minha visão em relação à física, em relação aos bebês, em relação a... Eu fui buscar o RTA por conta de um bebê que eu já estava limitada, não tinha mais o que fazer, eu achei que eu não pudesse mais fazer nada por ele, então eu precisei ampliar. E mudou completamente a evolução do bebê. E isso não tem preço. É uma delícia, né? É muito bom. Júlia, Eu acho que é interessante, Mari, recentemente eu até num grupo de fisioterapeutas que não tinham RTA fazendo curso, e aí eu pude me dar conta quanto eu fui grata naquele momento por ter feito o RTA antes, porque justamente por essa questão da motivação, eu acho que o RTA ensina a gente a tomar posse de que você está atendendo uma criança ou um adulto, um paciente como um todo, e que esse paciente ele tem histórias, e as histórias podem estar empíricas ali no corpo, respondendo à respiração naquele momento. Né? Então, a partir daí, você conta para a família, e a família percebe no seu atendimento que ele não é só um toque no músculo, ele é toda a informação da família, da pessoa, do sentimento, da ocasião. E esse sentido a gente cresce, porque dá o resultado e você ganha, você faz um vínculo, né, com a família, então tem um respeito mesmo, e o empoderamento de ser profissional. E aí o financeiro, ele vem de bandeja. E recentemente o que eu comecei a falar, no sentido de que eu percebi o quanto isso não acontece com outros grupos que trabalham super bem, que tem uma técnica fantástica, mas que não tem essa motivação, de que ainda estão presos, vinculados em valores taxados por convênios, é isso mesmo que eu tenho para fazer, e o paciente é isso, eu não vou evoluir muito além daquilo, né?
Então eu falei, meu Deus, ainda tem muita coisa para se fazer aí, para nessas coisas de incentivar as pessoas a buscar mesmo a formação completa, a desvincular neuro, ped, respiratória, motora, vamos construir, porque acho que o caminho é esse mesmo. E mudar esse padrão, por exemplo, Milena está ali no hospital, né, trabalhando agora. O meu sonho para vocês todos, porque não é um sonho para mim, né? Porque a minha carreira na assistência, ela praticamente acabou, assim, no sentido de que ou eu dou curso ou eu tenho paciente, um dos dois, né? Não é possível conciliar mais isso. Mas um sonho é que esse reconhecimento do RTA, ele aconteça, financeiro, aconteça também no hospital. Que ele seja reconhecido como um procedimento para dar liberdade ao profissional, para ele, e claro, a gente não pode também ser leviano, tá, gente? Porque assim, olha o que está acontecendo, que já me falaram. Tem clínicas que mandam um profissional fazer o curso de RTA e daí aquele profissional assina por todo mundo. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá, porque assim... Não é justo, né? É o próprio profissional trabalhando contra a classe, entende? Isso que eu ia falar. Mas eu espero, e eu estou até fazendo esse movimento que tem que partir de mim, embora não seja o meu interesse direto, que a gente consiga o reconhecimento do RTA pela Agência Nacional de Saúde, que aí depois a negociação é livre, sabe? A partir desse reconhecimento, eu acredito que vai melhorar cada vez mais, né? Porque é esse olhar de comunidade que vocês trouxeram aqui hoje. A gente não pode fazer nada só para a gente, porque senão não cresce, né? Tem até gente que cresce horrores, ganha muito dinheiro, né? Tem muitos seguidores, mas talvez acreditem em coisas que nós aqui não acreditamos, né? Que eu acredito que o que é bom para um tem que ser bom para mais gente, sabe? E como a gente está numa comunidade aqui de fisioterapeutas buscando algo parecido, eu desejo mesmo que a gente possa, como classe, alcançar um sucesso maior, porque realmente é um trabalho de muita responsabilidade, muito cansativo, especialmente nos hospitais. Não estou dizendo que o hospital é pior ou melhor, mas assim, o hospital é mais pesado, vocês sabem disso, né? A Júlia já esteve, a Camila está ainda. Mas Sim, e uma outra coisa que eu acho que também, usando as palavras da Milena ali, de divisor de águas, assim, eu acho que é a gente poder olhar para essa família e, assim, independente do paciente que chega para a gente olhar para eles e olhar para essa criança e oferecer, sim, uma visão de que dá para melhorar, né? Isso era uma angústia bem grande que eu tinha quando eu cheguei na RTA, porque eu já estava num ponto que eu dizia assim, poxa, eu fiz tanto curso, eu fiz a pós, tô no mestrado, e, tipo, parece que eu ainda tô ali empacada, assim, tipo, quando a criança tá grave, pronto, eu estou de mãos atadas, eu não sei mais como ajudar. E muitas vezes eu ficava pensando, poxa, será que eu não sei fazer direito tudo que eu aprendi, né? E quando eu fiz a formação, eu me dei conta, isso eu não sabia fazer, eu não sabia olhar para a criança de outro jeito, né? Então, o quanto isso é importante, assim, eu escuto a fala de várias famílias, assim, do tipo, mas então dá para melhorar essa respiração? Ele pode ficar melhor? Ele pode respirar sem esse ruído todo? Ele pode ficar sem roncar a noite inteira, agoniado? Então, é maravilhoso, assim, a gente poder mostrar para essa família que sim tem como melhorar, né? Seja na criança mais aguda até uma criança mais crônica, com um comprometimento maior, né? Então, essa possibilidade, assim, eu acho que não tem preço. Assim, foi uma coisa que abriu, assim, a minha cabeça e me dei conta que, então tá, foi por isso que eu vim para físio, né? Foi esse o meu objetivo e eu me encontrei no método. Então, isso é extremamente recompensador e vou ser grata a vida toda aí pelo método e pela Mari, porque poder proporcionar isso no nosso atendimento não tem preço.
Eu Eu acho que é bem. Fala, Camila, fala. Só complementando a Júlia, eu acho que fecha muito mesmo isso, porque é o divisor de águas na carreira e para mim também foi o meu reencontro como fisioterapeuta. Em se dizer, a gente consegue resolver, a gente consegue melhorar, dar uma outra chance e sair daquilo. Não é só isso que tem para fazer, né? Não Sim. é só isso. Tem muita coisa para fazer e muito trabalho e muita informação para as mães. As mães se sentem, as famílias se sentem seguras quando elas têm um atendimento de RTA. Eu acho que muda a própria motivação das famílias de ver aquilo que ela tem um filho, ou vamos pensar no adulto também, cheio de medicação, cheio de rotina com N profissionais, e aí vai alguém ali, olha o bebê, a criança como um todo, e começa a cuidar dele não só da consequência, mas de tudo que está causando o problema, né? E aí ela vê que o filho dela dorme bem, que ele se alimenta melhor, que o movimento tem mais qualidade, né? Tem mais função. Então, traz leveza para a família, traz alegria para a família em ver que também não é só isso que taxaram o bebê. E eu acredito assim, olha, que quanto mais a gente puder espalhar, né? Eu sonho mesmo que esse cuidado chegue para todos que precisam, que ultrapasse as fronteiras do nosso país, né? Fico muito feliz de ver resultados. Recentemente, eu acompanho no Instagram muitos fisioterapeutas, né? Mas eu vi no dia da paralisia cerebral, no Dia Mundial, duas físios do Rio, elas abriram consultório esse ano e elas ofereceram uma vaga social. E assim, a criança que elas escolheram é uma criança assim que causa um impacto, dor no coração, sabe? Aí elas me mandaram a foto antes e depois do primeiro atendimento com RTA. A criança com sequela neurológica, com 2 anos de idade, 5 quilos. Meu Deus. Aí esses dias eu mostrei para quem? Uma pessoa, para uma físio que não trabalha com pediatria, eu estava mostrando assim para a Lu, e essa físio que estava do lado, ela olhou, ela falou: Nossa, quanto tempo depois? Eu falei: Um atendimento. Mas aí, no dia da paralisia cerebral, elas postaram a menininha atualmente. Aí você vê o que é um ser bem cuidado. Sabe? Ela ganhou peso. É outra estrutura física que a menininha já apresenta. Eu quase chamei ela de bebê porque ela é um bebê. Sabe? Ela é um bebê. Imagina. Então, a gente sabe que tem tanta gente que precisa tanto e não tem a menor possibilidade de acesso, mas a gente tem que continuar tentando furar a bolha, sabe? Tipo, não adianta ficarem falando para vocês, talvez, isso daí não está comprovado. A gente está comprovado, sabe quando? Quando isso que a Camila acabou de falar, a Júlia acabou de falar, quando que a Milena acabou de falar, quando eu atendo um paciente e eu vejo que ele melhorou. E a família vê que ele melhorou, que ele evolui, que ele fica mais funcional. Isso, por enquanto, é o que a gente pode dar. No futuro, a gente vai poder dar mais respostas, né? Mas isso é muito grande. E eu agradeço demais vocês duas por trazerem tanta informação aqui para gente, né? E essa experiência que, com certeza, vocês aprenderam muito durante a pandemia e cresceram muito e se empoderaram também como profissionais, né? Isso é muito bonito de ver como isso está se espalhando. E espero que vocês continuem, vocês e quem está aqui nos assistindo também, sendo agentes dessa transformação, que eu tenho certeza que daqui a pouco ela explode. Ela já está grande. Com certeza. Alguém mais? Ou encerramos?
Acho que sim, né? Pode Vocês ser. querem falar Vamos fazer uma. Eu acho que deixar essa mensagem é bem importante, assim, porque eu acho que deixa uma inspiração, assim, para talvez profissionais que estejam na mesma situação que eu e a Camila estávamos antes da gente fazer a formação, assim, que esses questionamentos, assim, muitos que a gente se fazia, assim, e que, assim, já conversei com vários profissionais que fizeram a formação e a gente tem muito isso em comum, né? Então, do quanto a gente estava angustiado e se sentindo limitado em relação aos atendimentos. Então, eu acho que quem ainda não trabalha com essa abordagem, então, de conhecer mesmo uma outra forma de atendimento, de oferecer um trabalho mais global mesmo para o paciente, seja criança ou adulto, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que essa disponibilidade que a gente tem em relação a você, Mariângela, em relação a outros instrutores, assim, eu acho que isso também não tem preço, assim, de a gente poder ter essa proximidade contigo, dessa disponibilidade, desse engajamento que tu estimula, né? Então, acho que quando a gente fez essa proposta, eu e a Camila, assim, a gente tinha uma grande motivação da RTA ali, né? Então, surgiu dali, assim, esse desejo de, poxa, então vamos falar mais sobre isso para as famílias, assim, então o RTA tem um fator aí, acho que diário nas nossas vidas, nos nossos atendimentos e nas lives, assim, então é muito gratificante, assim, a gente poder ter essa proximidade tão grande contigo e você ser uma pessoa tão acessível, assim, né, tão engajada e disposta assim a ajudar e a continuar incentivando a gente. Então, te agradeço bastante mesmo. Imagina. O meu maior Obrigada, Mari. presente é essa resposta de vocês. Obrigada, gente. Foi um prazer mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui falando de cuidado respiratório na paralisia cerebral. Tá bom? Show. Beijão. Ô, Beijo. Júlia, só um minutinho, deixa eu tirar uma dúvida. Gratidão. Essa questão de gravar, como você que está como anfitriã. Eu passei para ti. Ah, você passou para mim? Tá bom, Passei porque eu não sabia como é que fazia para finalizar, então eu passei para ti de volta. tá bom. Tá bom? Legal, gente. Muito bom. Beijo. Beijo. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Gratidão.